Só tem que parar a gravação. Bom, pessoal, bom dia a todos aí. Deixa eu me vejo aqui. Acho que é aqui mesmo. Bom, pessoal, bom dia. É um prazer para mim hoje estar trazendo aqui o nosso grande Eduardo Leopon, um rapaz bem proativo, né? Ligado aí no 440. E hoje ele vai defender aí a monografia dele, trabalho final de graduação, né? É a primeira vez que a gente está fazendo aqui uma transmissão híbrida, né? A gente está transmitindo pelo Meet e, ao mesmo tempo, nós temos uma plateia aqui que a gente não vai conseguir mostrar para quem está no Meet, mas tem audiência aqui bastante interessante. E as regras são as seguintes, meu amigo. Você tem em torno de 30 minutos para fazer sua apresentação. Ao término desses 30 minutos, a gente dá uns 5 minutos aí para ir ao banheiro, beber uma água, qualquer coisa. Depois retorna e a gente vai fazer a banca vai fazer os seus comentários. Ele foi orientado por mim e pelo Júlio Vidal, que está ali, sentado na plateia, e a gente não vai fazer perguntas, a gente só comenta alguma coisa que a gente queira. As perguntas vão ficar restritas a Malu e a quem mesmo? Ao Wagner, que está ali. Eu estou confuso, cara, tem outra de tarde, eu já estou. Então a gente faz isso, tá? Então cada arguidor tem em torno de 10 minutos, eu acho que é suficiente. E depois a gente vai pedir para a audiência sair da sala para a gente fazer a deliberação e volta, em torno de 5 minutos, vocês voltam e a gente dá o veredito que com certeza será aprovado. Então, a gente ainda está meio confuso aqui, eu não sei, na hora da arguição, não, da hora da deliberação da gente, eu já vi que não tem um pause ali no Meet, eu não sei como é que interrompe. Se vai parar, aí vai ficar 2 gravações, né? Então, eu acho que a parte da pós-deliberação, eu acho que não vai ficar registrada. Depois a gente vai mandar isso para o YouTube e fica lá guardado, tá? No GK. Então, boa sorte. Obrigado. E manda ver aí. Pode começar? Pode. Aqui tá bom a câmera? A posição? Estou te vendo bem aí. Tá. Então, bom dia, gente. Eu sou Eduardo Leopon, orientado pelo professor Antônio Fernando Menezes Freire e pelo orientador Júlio Vital. Eu desenvolvi esse projeto pelo GK, esse tema da defesa, e ele é denominado Caracterização Sísmica 2D da soleira principal da área do Parque dos Gaviões aí na Bacia do Parnaíba, com auxílio de perfil de poço e dado de rocha. Esse aqui é uma agenda detalhada, a agenda principal está aqui em cima, toda vez que eu passar os slides ela vai aparecer. Então, a gente vai começar com a introdução, falar dos objetivos da pesquisa, da premissa geral do estudo, que levou a gente a pensar em fazer esse estudo, da geologia estrutural da bacia, da cronoestratigrafia, a estratigrafia de sequências, geologia e geofísica das soleiras, o método sísmico de reflexão, que é o método que eu trabalhei, a física de rochas e interpretação de perfis, que é o método auxiliar, é o método que eu trabalhei, a amarração poço-sísmica, os atributos que eu apliquei, apresentar o fluxograma proposto, os resultados, a conclusão, bibliografia e os agradecimentos. O mais importante, o primeiro de tudo, né, o que levou a gente a estudar a Bacia do Parnaíba, ela é uma bacia muito importante, como vocês podem ver aqui, nessa figura, a gente tem as 4 fases da bacia, a gente tem aqui uma relação dos principais campos produtores de óleo e gás do Brasil, e aqui também, nesse gráfico em pizza. Então, vocês conseguem ver que, tirando Santos e Campos, que são os campos do pré-sal, a Bacia do Parnaíba ela tem grande importância no cenário nacional, principalmente depois, atualmente na 4ª fase, onde a gente está numa fase de nova fronteira, em uma fase de transição energética, e o gás é muito importante nesse fator, e o Parnaíba é uma bacia produtora de gás. Aqui estão os objetivos da pesquisa. O nosso objetivo é identificar e mapear as intrusões magmáticas de diabaso da região, que são, na bacia, o principal selo e, ao mesmo tempo, gerador da bacia, correlacionar com os dados de XRF e XRD com os perfis digitais e com a sísmica, que são os dados prévios à premissa do nosso estudo, caracterizar as intrusões quanto à sua mineralogia interna em perfis digitais de poço, ou seja, gama-ray, rosé, impedância acústica, aplicar alguns atributos na sísmica, para ver se a gente consegue melhorar um pouco a visualização das soleiras na sísmica,
usar técnicas de inversão sísmica para tentar melhorar a resolução e caracterizar as intrusões quanto à sua mineralogia na sísmica e também melhorar a classificação e identificação dessas soleiras no regional. Aqui a gente tem a bacia do Parnaíba, a estrutural da bacia. O seu depocentro tem aproximadamente 3.500 metros de espessura, que seria essa região aqui do meio. Esse quadrado amarelo aqui é a área do Parque dos Gaviões, que é a principal área de estudo. A gente consegue ver as três principais lineamentos, né? O Transbrasiliano, o Arco do Tocantins, o Pico Santo Inês, e também algumas falhas que, inclusive, servem de conduíte para a soleira. Aqui a gente vê a carta cronoestratigráfica da bacia. O intervalo estudado vai ser principalmente as soleiras e o intervalo reservatório, o sistema petrolífero. O sistema petrolífero é composto pelo Pimenteiras, Cabeças, Longá e Poti. São deposições intercaladas de arenitos, folheiros orgânicos e em uma plataforma rasa, dominada por tempestade. E eles formaram o sistema petrolífero principalmente por causa das soleiras de diabase, das intrusões magmáticas. Isso porque a soleira não teve profundidade para ter maturação térmica suficiente, e foram essas soleiras, essas intrusões mosquito e sardinha, formações mosquito e sardinha, que possibilitaram a geração de gás e criaram o sistema petrolífero da bacia. Aqui a gente vê uma seção esquemática da bacia, que eles têm os intervalos comentados, Pimenteiras, que é a geradora, Cabeças seria reservatório, Longá, que também funciona como geradora, e o Poti, que é uma das principais seções reservatório. As soleiras seriam esses lineamentos de vermelho, e essas acumulações em laranja seriam as possíveis acumulações de gás. Então, como vocês podem ver, a soleira tem matura o hidrocarboneto através das suas altas temperaturas, e as próprias soleiras geram falhas que podem levar os hidrocarbonetos para esses reservatórios através dos saltos de soleira, que eu vou mostrar melhor para vocês futuramente. Aqui eles têm a premissa do estudo, né? O nosso grupo GEK interpretou, através de dados da amostra de Kalium, o intervalo interno de mineralogia da soleira, né? Então, a Induzeira, em 2021, detectou 4 quimiofaces diferentes. A primeira seria a entrada da soleira, que seriam principalmente compostos por piroxênios, minerais de alta densidade. A gente tem essa zona aqui, que a gente consegue ver no gama-ray levemente, que seria a zona da barriga, a zona barriguda da soleira, que reduz os valores de densidade. E depois a gente tem os valores de densidade aumentados novamente, com valores com minerais ferro-magnesianos presentes novamente, como piroxênios e outros minerais clássicos de soleira que aumentam a densidade. Aqui eles têm outra seção, aqui é o poço 4AGX49, que foi um dos poços interpretados por mim nesse trabalho, e o 3PGM5MA, que também foi interpretado por mim. Aqui eles têm os dados de DRX, né, que é a difratometria de raio-x. Aqui eles têm os valores no topo e na base da soleira, durante o intervalo da soleira, mostrando meio que uma relação de minerais dentro do intervalo da soleira. Então a gente consegue ver plagioclases, anfibólios, mica, piroxênio e olivina são bem evidentes, a olivina um pouco menos, mas outros minerais clássicos de soleira são muito constantes na soleira, menos na feição barriguda, que seria onde a gente tem minerais incompatíveis e essa redução da densidade. Aqui, para a fundamentação teórica, a gente tem o método sísmico de reflexão, que é o modelo convolucional tradicional. Então, através da aquisição sísmica, que funciona através da impedância acústica, né? A gente tem aqui um arenito, um folheiro e um arenito. Então, essas diferentes litologias geram diferentes impedâncias acústicas, como vocês podem ver aqui. A impedância acústica é uma relação entre a densidade pela velocidade compressional. Através da impedância acústica, a gente extrai o coeficiente de refletividade, que, convoluído com uma wavelet, gera o traço sísmico, e aí, através das etapas de processamento sísmico, migração, a gente tem a seção sísmica tradicional. Esse aqui é um modelinho de física de rochas, interpretação de perfis digitais, é mais um resumo. Nesse trabalho, eu vou trabalhar principalmente com os perfis de densidade, sônico, gama-ray e de impedância acústica, que, como falado anteriormente, é gerado a partir do densidade pela vagarosidade, que é o sônico, na real pela velocidade compressional, que é o inverso da vagarosidade, né? Então, esses perfis são bons para identificar litologias, né, de forma qualitativa. Então, a gente vai usar eles para tentar identificar e correlacionar, através da amarração fotossísmica, esses intervalos mineralógicos diferentes da soleira.
Essa aqui é uma das principais etapas do trabalho, que é a amarração poço-sísmica, né? Ela que vai possibilitar esse upscaling entre esses dados geoquímicos para os perfis digitais e dos perfis digitais para a sísmica, que é muito mais regional, a gente falando de sísmica. Então, fazer essa amarração, que é correlacionar esses dados de perfil digital de poço com a sísmica é muito importante. Então, a gente faz uma calibração do perfil sônico, que é a vagarosidade, né, que é o inverso da velocidade. Com essa calibração, a gente extrai a impedância acústica da velocidade P com a densidade. A impedância acústica gera o coeficiente de refletividade. Convolvido com uma wavelet, a gente gera uma wavelet, um sismograma sintético para o poço. E com esse sismograma sintético do poço, que a gente consegue ver aqui nessa figura de Sim e Bacon de 2014, a gente consegue, com algumas âncorazinhas, amarrar esse sismograma sintético do poço com as amplitudes da sísmica. E aí a gente consegue calibrar legal os dois tipos de dado. A aplicação de atributos, os atributos utilizados foram apenas três na real, mas um é derivado deles dois, que é o envelope e a impedância acústica relativa. Os dois trabalham com a onda enquanto forma quantitativa, então eles realçam os valores quantitativos de cada intervalo da onda sísmica. Então, os horizontes, pelo envelope e pela impedância acústica, ascendem muito mais. E eu escolhi justamente esses dois atributos para tentar ver melhor esses intervalos internos da soleira, para ver se isso era possível. E a inversão sísmica, colorida nesse caso, a inversão sísmica trabalha com o modelo inverso ao modelo convolucional, que foi apresentado no início. Então, a gente deconvolui a sísmica, dá como entrada alguns dados de poço, nesse caso, a impedância acústica relativa, a impedância acústica, e a gente tem um novo dado sísmico, né? Dessa vez mostrando valores físicos, pode ser impedância acústica, pode ser porosidade, permeabilidade, e nessa etapa aqui a gente usou uma inversão proposta por Lancaster e Whitcomb em 2000. Ela é um pouco mais prática, um pouco mais rápida para o tempo que a gente tinha, então a gente usou ela que, de certa forma, a gente cria um operador com o dado de poço, e esse operador, junto com o dado sísmico, cria essa inversão sísmica colorida. E aqui está, finalmente, o fluxograma de pesquisa. A gente primeiro fez uma análise bibliográfica da geologia regional, o carregamento dos dados, que eu vou mostrar para vocês quais foram futuramente, de sísmica e de poço. Foi feito o controle de qualidade, a transformação dos dados de poço de DELIS para LAIS, o controle de qualidade para ver qual era a amplitude da sísmica, eu também vou falar mais para frente. A interpretação qualitativa e quantitativa da sísmica, análise dos dados geoquímicos já pré-interpretados pelo grupo GEK, fazer análise de petrofísica, análise de faces com alguns valores, com alguns histogramas, alguns cálculos petrofísicos, integrar tudo com a inversão sísmica e a integração final dos resultados com as superfícies. Esses são os dados utilizados, foram um total de 72 linhas sísmicas, com um pacote de dados 2D, migrados em tempo, o Pedreiras e o Santa Vitória, faz Santa Vitória, e dois dados em dois poços utilizados, o 4AGX49 e o 3PGN5. O 4AGX49 deu seco e o 3PGN5 deu indício de gás. Aqui o mapa dos dados utilizados na pesquisa. Aqui a gente tem a bacia do Parnaíba, aqui a gente tem a área do Parque dos Gaviões, que é a área que foi trabalhada. Aqui a gente tem os dados amostrados aqui em uma seção no Petrel, que foi o software utilizado. Aqui tem todos os dados sísmicos plotados, os ring fences dos campos de produção. Aqui a gente tem a escala. E aqui a gente já vai para o tratamento dos dados sísmicos. Então, na sísmica, o primeiro passo que a gente tem que ter é ver qual é a polaridade da sísmica. Existem dois tipos de polaridade, a SEG americana e a SEG europeia. Na americana, a gente tem os picos pretos representando picos positivos de amplitude, enquanto na europeia, a gente tem os picos brancos representando picos positivos de amplitude. Desse dado, lendo o header do dado, a gente verificou que era a americana. Então, os picos pretos representam valores positivos de amplitude e os brancos valores negativos. Aqui a gente tem o espectro de frequência da sísmica R03030047, que foi a que a gente amarrou o pulso 4AGX49MA,
Com o espectro de frequência, a gente consegue ver a frequência de pico, que está mais ou menos aqui em 15 Hz, e a partir dessa relação proposta por Withers em 1973, a gente consegue até calcular a espessura de tuning, que eu vou mostrar para vocês futuramente. Essa relação aqui é a relação para a gente achar a frequência dominante do dado a partir da frequência de pico. Aqui a gente tem as relações, a gente tinha que ver se a gente ia ter resolução sísmica para visualizar esses horizontes, esses intervalos geoquímicos na sísmica, porque, como eu falei, é um upscaling muito grande. Então, a gente verificou, através da espessura de tuning, só no intervalo da soleira. Primeiro, a gente pegou as velocidades, velocidade compressional média, extraída do poço, que foi amarrado com a sísmica, que foi aproximadamente 6.300 metros por segundo. A frequência de pico dessa linha, que era de 15 Hz. A frequência dominante, que foi 19,5 Hz. E a partir da frequência dominante, com a relação proposta por Withers, a gente calculou o comprimento de onda, que era o VP médio sobre a frequência dominante, e a espessura de tuning, que é o comprimento de onda sobre 4. Então, a gente achou mais ou menos 80,30 metros de espessura ali para cada horizonte no intervalo da soleira. Aqui a gente já vai para o tratamento dos dados de poço. A gente tem aqui o poço 4x49. Esse aqui é o perfil Caliper, ele é um perfil bom para ver se existem zonas de arrombamento no poço que podem danificar o dado. E aqui a gente vê que tem muitos problemas de arrombamento no Caliper e que influenciam os outros dados, como vocês podem ver, a densidade, principalmente. Então, isso aqui, geralmente, isso aqui a gente verificou que era um dado que não era condizente com o que seria da soleira. Então, a gente fez uma filtragem desses spikes no dado e gerou esse perfil de densidade filtrado sem esses valores muito discrepantes da realidade. E a partir desses valores, né, de densidade e do DTCO, que é o sônico, a gente gerou o VP, que é extraído do sônico, que é a velocidade compressional, e a impedância acústica, que é a velocidade compressional vezes a densidade. Aqui já é no poço 3PGN5MA, o perfil Caliper dele estava mais calibrado, não tinha muitas zonas de arrombamento, então esse controle de qualidade não foi feito, estava bem condizente com o que a gente esperava. Então, a gente consegue ver aqui a zona da soleira, novamente, aqui é a zona da barriga, a zona barriguda da soleira. Aqui dá para perceber muito bem que essa zona da barriga, no gamma ray, tem uma redução aqui no perfil de densidade. E é isso que a gente vai tentar visualizar nas seções sísmicas. Aqui tem a amarração poço sísmica do poço 4x49MA com a sísmica R03030047. Como vocês podem ver, aqui tem os perfis plotados, o perfil de gamma ray, o perfil de sônico e densidade, a impedância acústica gerada a partir do densidade e do sônico e o coeficiente de refletividade extraído a partir da impedância acústica. Com o perfil de refletividade, né, de coeficiente de refletividade, a gente convolveu esse dado com essa wavelet aqui, uma wavelet estatística, que gerou esse sismograma sintético aqui do poço, que é esse que tem essa legenda coloridinha, e a gente começou a fazer a ancoragem. Então, aqui a gente tem a sísmica, o dado sísmico, o sismograma da sísmica mesmo, aqui o sismograma sintético gerado pelo poço, e aqui é só as wiggles da sísmica de uma do lado da outra. Então, a gente começou a colocar essas âncoras para correlacionar os dados do sismograma sintético com os dados da sísmica. A gente consegue ver que os dados geoquímicos batem muito bem com essa interpretação da amarração poço-sísmica. Aqui a gente tem a entrada da soleira, que é representada por picos de amplitude positivos, esse pico preto muito forte. Isso por causa das altas densidades que a soleira tem na sua entrada. Esse pico negativo é uma interferência sísmica muito forte que tem, muito provavelmente também relacionada a essas zonas de arrombamento. Então, aqui nessa seção sísmica, a gente não consegue ver muito bem esses intervalos internos geoquímicos, mas na outra seção dá para ver melhor. E aqui a gente tem o retorno dessas altas densidades que podem ser causados pela presença desses minerais ferromagnesianos na base da soleira. E aí esse pico negativo aqui muito forte já é o retorno para a camada sedimentar. Aqui nessa seção sísmica, nessa amarração sísmica do 3PGN5MA, dá para ver muito bem essa relação geoquímica que foi pré-estabelecida. A gente consegue ver aqui a entrada da soleira. Aqui a gente tem esse pico negativo levemente forte, né? Não é uma coisa tão forte, tão absurda,
mas a gente consegue ver que ele bate justamente com a zona da barriga pré-estabelecida pelas baixas densidades, ou seja, por baixas impedâncias acústicas. Então, a gente consegue ver isso no sismograma sintético, no dado sísmico, e a gente conseguiu amarrar isso muito bem. A gente tem esse retorno de picos positivos antes da saída da soleira, que são devido aos minerais ferromagnesianos na base, e aí o retorno para a camada sedimentar. Então, todos os valores da sísmica, do sismograma sintético e do poço, dos perfis digitais de poço, foram muito bem correlacionados e mostraram muito bem esses resultados que a gente conseguiu. Aqui a gente tem a interpretação sísmica após os poços amarrados. Em vermelho aqui a gente tem o topo da soleira e em roxo a gente tem a base. Aqui a gente tem os perfis, não sei se vocês conseguem ver muito bem por causa do tamanho da imagem, mas os perfis de gama-ray aqui, esse da esquerda colorido, e esse da direita rosa é o perfil de impedância acústica. Então a gente consegue ver que no início aqui a gente tem os valores de alta densidade, a gente tem a barriga da soleira representando baixas densidades, por isso pico positivo de impedância e o pico negativo de impedância acústica, e a saída da soleira com essas altas densidades evidenciadas novamente. Aqui a gente tem só uma seção mostrando a localização dessa sísmica. Essa sísmica aqui é amarela, esse poço aqui é o 4AGX49MA, que é o que está amarrado junto à sísmica e plotado. Aqui a gente tem a sísmica R0303 Pedreiras 0079. A gente tem aqui, novamente, a interpretação sísmica da soleira, com o topo e a base da mesma. E ela também bateu com a amarração poço-sísmica com os dados que a gente interpretou previamente. Aqui, novamente, a localização da linha sísmica, ela é essa vermelha, e aqui é o poço azul, é o 3PGN5MA. Agora a gente vai para a aplicação de atributos. Como eu falei, a gente testou o envelope e o impedância acústica relativa. Esse aqui é o envelope e esse aqui é a impedância acústica relativa. Então, como eu falei, eles trabalham com os horizontes de forma quantitativa, né, isoladamente. Então, a gente consegue ver na zona da soleira que os horizontes são bem definidos. A gente não consegue ver muito bem os 3 horizontes propostos, mas tem uma clara diferenciação entre os horizontes aqui da soleira. Aqui no meio a gente tem essa diferenciação um pouco maior, e aqui a gente tem os 2 horizontes de entrada e de saída. A mesma coisa para a impedância acústica. A gente consegue ver valores de impedância acústica diferentes ao longo da soleira, e isso mostrou que os atributos funcionaram de forma muito positiva. Aqui tem a inversão sísmica que a gente fez no poço 4AGX49MA, junto com a sísmica R03030047. Como vocês podem ver, a gente saiu de uma camada, de uma seção sísmica de interface e foi para uma seção sísmica com horizontes. Ou seja, a gente consegue ver aqui não a interface de impedância acústica, mas o valor da impedância acústica em cada horizonte que a gente consegue detectar. A gente consegue ver que na entrada e na saída existem uma diferença entre esses valores. Então, a gente consegue ver diferentes valores na entrada. Aqui a gente tem a escala de cor, né? Então, os valores verdes são os mais fortes e os valores rosas são mais fracos. Então, a gente consegue ver que aqui a gente tem uma diferenciação. Aqui tem uns valores um pouco mais verdes, a gente tem uma transição para o vermelho, vai para o azul e depois a gente vai para o roxo mesmo, que é quando a gente está indo para a camada sedimentar. Aqui a gente vê a aplicação dos atributos na linha Pedreiras 0079. Também mostraram bons resultados. Aqui a gente tem o envelope, mostrando os horizontes internos da soleira, de forma bem clara. A gente tem aqui esses 3, né? A entrada, o meio e a saída. E também na impedância acústica relativa, a gente consegue ver esses valores, né? Aqui a gente tem a entrada da soleira, com esse valor azul aqui muito forte, que representa essas fortes amplitudes positivas, impedâncias acústicas positivas, e aqui o vermelho são as baixas amplitudes acústicas relativas. Aqui a gente tem o TEC-VA, que não é nada mais nada menos que uma combinação de atributos. A gente pega o RMS ou até mesmo às vezes o envelope, caso seja, depende muito do intérprete. Você faz uma rotação de 90 graus na fase e ele dá esse atributo de relevo, né? É um atributo de relevo criado por Menezes, né, da Petrobras, em 2010, e a gente consegue ver muito bem a geometria das soleiras. Foi para isso que a gente aplicou esses atributos. Para ver essa geometria, a gente consegue ver os saltos de soleira e que elas são muito bem demarcadas na sísmica. Aqui, novamente, a gente tem o cálculo petrofísico para conseguir a impedância acústica relativa. Então, a gente tem aqui os valores do sônico, o VP, a relação entre o VP e o sônico,
os valores de VP que multiplicados pela densidade dão impedância acústica relativa. Aqui é a criação da base de dados para o cálculo petrofísico, a gente usou o poço 4AGX49MA, eles têm aqui todos os perfis que foram utilizados. Aqui são os histogramas. Então, nesses histogramas, a gente consegue ver de forma muito clara essa diferenciação interna da soleira. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o gamma ray e impedância acústica. A zona 1 seria a zona de alta densidade, de piroxênios. A zona 2, a zona da barriga, que são a zona de baixa densidade. E a zona 3, esse retorno de altas densidades devido aos minerais ferromagnesianos. Então, a gente consegue ver essa diferenciação. Como vocês podem ver, no gamma ray, a zona 1 e a zona 3 devem ter valores mais baixos que a zona 2. E isso é mostrado pelo gamma ray. Na impedância acústica, a zona 1 e a zona 3 devem ter valores mais altos que a zona 2. E isso é mostrado também, a gente conseguiu fazer essa caracterização. Aqui a gente tem para VP, que foi o que ficou melhor, né, nesses histogramas, e o VS. A gente também consegue ver essa caracterização, um pouco menos no VS, mas no VP isso ficou muito claro, que as velocidades compressionais eram mais altas na camada 1, na zona 1, que é quando a gente sai da camada sedimentar e vai para o intervalo da soleira, do topo da soleira. A gente tem uma queda na velocidade compressional na zona 2, que é nessa zona de baixa densidade, o coeficiente elástico é um pouco diferente, então tiveram essas quedas dos valores de VP. E na zona 3, a gente tem o retorno dessas altas densidades. A mesma coisa para o VS, que mesmo que um pouco mais confuso, também deu para mostrar bem essa caracterização. Aqui o perfil fotoelétrico, que é bom para distinguir litologias. Ele também conseguiu distinguir muito bem. A gente consegue ver que tem 3 picos de histograma, né, na zona 1, 2, 3, mostrando que são coisas geoquimicamente distintas. E no rosé também deu para ver um pouco, mas um pouco menos nesse poço, porque a zona da barriga ali é um pouco mais fina, então essa diferenciação mineralógica ficou um pouco mais confusa em relação à densidade. Os valores de densidade, mesmo que diferentes, ainda são um pouco próximos, não são valores muito distantes, então ficou um pouco mais confuso. E, finalmente, a interpretação, a geração de isópacas, né, de superfície. A gente consegue ver, isso aqui é uma superfície gerada pela interpolação do dado sísmico 2D. Então, a gente tem aqui os saltos de soleira justamente nos ring fences dos campos de produção. Ou seja, aqui são onde tem as acumulações de gás e são onde geralmente os poços são perfurados nessa bacia. Aqui a gente tem o topo da soleira. Aqui a gente tem em vermelho valores mais rasos e os valores em roxo e azul mais profundos, lembrando que a gente está no domínio do tempo aqui, né? A base da soleira, que também ficou bem condizente com o topo em relação aos saltos. Novamente os valores aqui, de mais alto a mais baixo, e os ring fences. A espessura da soleira, que é uma etapa muito importante, né? Porque geralmente a gente vê que a espessura da soleira está relacionada a esses diques. Estudos prévios mostraram que próximo aos diques a soleira é mais espessa, e com o afastamento dos diques ela vai se afinando um pouco mais, dando esses saltos. Então, talvez essa superfície possa mostrar para a gente, em trabalhos futuros, né, que essas espessuras, né, essas zonas de maior espessura, podem ser onde estão concentradas esses diques. Então, aqui, essa superfície foi gerada com a superfície do topo, menos a superfície de base da soleira. Também no domínio do tempo, né? Aqui os valores mais espessos e os menos espessos. Então, como discussão final e conclusões, foi possível identificar a soleira de diabásio principal de forma regional, através das linhas sísmicas 2D, com auxílio da amarração pulso-sísmica, da aplicação de atributos e tudo mais. Os dados geoquímicos fizeram sentido com a caracterização petrofísica e com a sísmica. É óbvio que foi um upscaling difícil, teve algumas interpolações e tudo mais, mas fez bastante sentido naquelas amarrações de poço com a sísmica. A gente conseguiu correlacionar muito bem os dois, né? Tanto os dados geoquímicos quanto os dados de perfil digital, como a sísmica. Também foi possível caracterizar bem a soleira pelos perfis digitais. Gamma ray, densidade, impedância acústica, o intervalo dela era bem demarcado. Os atributos foram coerentes e mostraram bons resultados para o que a gente esperava ver pelos valores quantitativos, né, da seção sísmica. A inversão sísmica mostrou bons resultados e também mostrou um leve ganho de resolução. A gente conseguiu ver algumas interfaces internas relacionadas ao valor de impedância acústica dentro da soleira. E foi possível caracterizar a soleira de sua mineralogia na sísmica com auxílio da amarração pulso-sísmica e com os dados petrofísicos. Essas são as referências bibliográficas utilizadas no estudo, não só na apresentação, mas também para o TCC, para a monografia mesmo.
Gostaria de agradecer, primeiramente, ao Departamento de Geologia e Geofísica da UF, ao meu orientador e co-orientador, o Fernando Freire, e o Júlio Vital, ao projeto GECAR, ao grupo GECAR, ao projeto Parnaíba, que me inseriram nesse projeto desde o início. A gente sempre foi muito ativo, conseguiu gerar bons resultados, e foi através do GECAR e do projeto Parnaíba que eu consegui gerar meu TCC. Aos integrantes da banca, gostaria de agradecer pela presença de vocês aqui. A ANP, em especial a equipe SAG, que sempre me ajudou muito, desde o início que eu entrei como estagiário lá, sempre me apoiaram demais. A Petrobras, pelo financiamento do projeto. A Eneva, pela doação das amostras de calha dos poços ao departamento. A minha namorada Raquel e meu melhor amigo Vitor, que sempre estiveram muito do meu lado durante a graduação. E aos meus familiares e amigos, minha mãe, pai, vó, todos vocês sempre me apoiaram demais durante essa trajetória. Obrigado a todos, e é isso. Tempo certinho. Vou nem no banheiro, manda abraço. Foi bem. Então, pessoal, parabéns aí, Eduardo, pela apresentação. Eu vou ficar aqui para ver se eu apareço na câmera também. Só ficar do lado aqui. Bom, eu acho que você fez uma apresentação muito segura, muito bacana. Você está ciente do que você fez. Isso é mérito seu. O Eduardo me deu muito pouco trabalho, porque ele realmente é muito proativo, é uma pessoa que se dedica, ele corre atrás. Eu acho que Júlio também pode testemunhar isso, né? Essa vontade que ele tem de aprender, né? Até demais, às vezes, né? A sala está sempre lá aberta e Júlio está lá, e lá está lá. Então, isso é brilhante da parte dele, né? Eu realmente tive muito pouco trabalho nessa orientação. Acho que Júlio também foi assim. Então, parabéns, cara. Obrigado. Acho que vai dar tudo certo. Eu queria agradecer, eu nem falei, foi tão corrida a entrada, então eu quero agradecer a banca, né, o Wagner, o professor Wagner, a Malu, que é Maria Luísa, que é mestre aqui do nosso departamento, né, o mestrado dela. Agradecer aí a família do Eduardo, a audiência toda, os colegas, quem está também aí na internet, aí no Meet. E vamos fazer o seguinte agora, vamos dar uns 5 minutos só para o Eduardo relaxar um pouquinho, e aí na volta a gente vai fazer as deliberações. Eu vou começar por você, Malu, e depois pelo Wagner. Aí você comenta alguma coisa, Júlio, e eu faço o encerramento, tá bom? Então, pode. Uns 5 minutos mesmo, tá? Eu não tenho como... Tá, vai ter rapidinho. Eu não tenho como pausar aqui, pelo menos eu não sei como fazer. Tá bom. Tá gravando. Tá gravando. Tem uma câmera que vai na força aí. É uma coisa que eu não legal. Mas eu vou para a gente são dois, eu caio aí eu que falava do Brasil, eu queria fazer lá,
Vai ser, não, eu vou investigar lá umas notas saneamentos lá que eu vou comprar, lá do, aí eu vou fazer corpo, fazer a mais estrutural lá de fazer o saneamento, para tentar correlacionar com a caixa de espelho. Entendeu? Exatamente. Quando volta, eu subi. Exatamente. Agora, mas eu vou para Davi. Parabéns! Ah, cara, eu já tô corrido, eu nem Mas foi bem? Foi bem? Aí era para apresentar a mídia. Eu vi que daí que não É melhor. Mas eu também quero. Eu não falei, chega para aluno, eu queria apresentar, sabe? Fica muito corrido, né? Não, mas é semana agora. Não, é para acostumar. Mas já está muito bem. Aí está dando uma mais suave, um papo, mas calma, não foi. Bora, velho. Preparado aí? Várias perguntas pesadas. Pessoal, vamos começar isso. Vamos lá, meu amigo. Vamos. Pessoal, então vamos dar início aí à parte vamos dar início aí à parte das arguições, né? Então a gente tem uma praxe aqui de começar pelo membro mais novo, né? Depois a gente passa para o professor. E a gente depois vai fazer os comentários, tá? Então, deixa a apresentação aí, que eles vão pedir alguma coisa. Eu queria pedir a vocês, da banca, um favor. Questões relacionadas à pontuação, gramática, essas coisas, vocês anotam na dissertação que foi mandada, na monografia que foi mandada, e já manda direto para ele, né? Para a gente tornar mais dinâmico aqui, mais técnico. Por favor, tá? Claro que se tiver alguma coisa relevante da parte estrutural, vocês podem falar, tá? Malu, por favor. Pode. Então, Eduardo, estou tão nervosa quanto você, que era a primeira banca.
Então, como o Freire já tinha recomendado, eu vou te mandar um arquivo PDF com todos os comentários que eu achei relevantes em relação ao texto, em relação à referência, coisas que você poderia explicar de outra forma, coisas que eu acho que precisa ser explicada melhor e tudo mais. Em relação à sua apresentação, excelente. Não sei como você conseguiu fazer, você cabe 30 minutos, assim, você apresenta muito bem, a oratória é muito boa, você consegue entender tudo que você está falando, então, assim, sua apresentação foi irretocável. Obrigado. Verdade. Achei que essa estrutura que você montou para a apresentação está um pouco diferente de como você apresenta os resultados no texto, ficou melhor. Apresentar o estudo de resolução primeiro, depois o poço, no final a sísmica, questão dos mapas e tudo mais. Uma coisa que vale um breve asterisco, assim, que eu acho que vale a pena, principalmente porque muita gente de graduação, a gente vai defender em breve, né? Já está notando. E é uma coisa que passa muito despercebido quando a gente faz trabalho, quando a gente vai apresentar as superfícies de um certo trabalho, o ideal, geologicamente falando, é começar pela superfície mais profunda. Então, na hora de apresentar os mapas, o ideal, tanto no texto quanto na apresentação, é apresentar primeiro a base e seguido do topo. Mas assim, é um asterisco, entendeu? Tá tudo certo, mas é sempre bom ter noção dessa ordem. Em relação à pergunta, assim, eu não tenho nenhuma pergunta de fato para te fazer, mas eu tenho alguns comentários sobre o que você apresentou. E algumas sugestões, assim, o que eu mais tenho para te falar são sugestões para você melhorar o seu texto, para a versão final, para além de correções do texto em si, sabe? Eu acho que seria muito legal você, quando você apresenta o estudo da espessura de túnel, você fala que você fez a inversão, que melhorou a resolução e tudo mais, e a gente viu até que melhora, visualmente falando, mas acho que você poderia fazer o cálculo da resolução após a inversão para dar um direcionamento numérico, sabe? Antes era 80, agora diminuiu, então vai ser melhor de interpretar por conta disso. Acho que precisa também, no caso no texto, é a última parte, né? Que você botou essa parte da espessura do túnel, eu acho que com 1 ou 2 parágrafos você explicar um pouco melhor qual foi, entre aspas, a conclusão que você chegou em relação à integração do poço com a sísmica, sabe? Acho que poderia pegar uma das sessões ou as duas e botar fazer uma imagem com os 2 poços, com as zonas 1, 2 e 3. Só para a gente ver, mesmo que esse dado, né, do zona 1, 2 e 3 não esteja com o upscaling de fato, não passou nenhuma média móvel, qualquer coisa do tipo, mesmo sem o upscale, você botar a imagem e falar, ó, as zonas estão se apresentando dessa forma na sísmica, e como sugestão, lá no final da conclusão, ó, como sugestão, para um próximo trabalho, é interessante escolher um método para fazer uma upscale dessas zonas e ver como é que vai ficar. Sabe? Acho que esse é o principal ponto de melhoria, assim, dar uma amarrada melhor, porque a gente vê que você tem muito domínio do que você fez. Sabe? Você entendeu tudo que você fez bastante coisa, mas acho que essa amarração final precisa ser explicada melhor no texto, porque na apresentação a gente entende muito bem, mas no texto precisa ter isso melhor explicado nos resultados da discussão e na conclusão também. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que preciso falar. Eu acho que nas figuras que você expõe poço, vale muito a pena você corrigir para a versão final, botar um marcador do poço em relação à sísmica. Dos atributos de envelope também, no TecVA, botar tanto o marcador no poço como a interpretação do horizonte. Porque a gente que está vendo, na hora você apresentando, a gente consegue ver, de fato, tem um salto ali no TecVA, dá para ver que é a soleira. Mas acho que entre aspas, assim, rigor acadêmico, acho que vale a pena você falar, a interpretação que eu fiz com esse atributo, dá para ver que é aqui mesmo, sabe? Então, deixa eu ver aqui. Eu botei no texto também, no PDF, e acho que vale para cá também.
esse mapping de localização que você botou do ring-fence com umas coisas na apresentação ficou show. Acho que vale a pena incorporar nas imagens finais, que querendo ou não faz alguma diferença. Questão também de escala de cor, que uma ou outra imagem no texto ficou sem, mas acho que todas aqui na apresentação tinham. Uma dúvida que eu fiquei, talvez o Freire Wagner também possa me tirar, eu fiquei um pouco em dúvida em relação ao uso do termo petrofísica para esse caso que você usou. Assim, você usou os perfis elétricos de forma geral para caracterizar as zonas. E aí eu não sei, fiquei com essa pulga atrás de orelha se o termo petrofísica seria ideal para dizer essa análise que você fez. Então, eu usei o petrofísica, vocês podem me corrigir até se eu estiver errado, para os cálculos da impedância, né? Eu não sei se eles entram nesse aspecto, mas para a impedância acústica que foi gerada através das relações, né, entre densidade e o sônico, todas as conversões que a gente fez no sônico para VT, aí eu coloquei esse termo de petrofísica. Não sei se tem um termo melhor, mas... eu acho que se correlacionar poderia ser petrosísmica, entendeu? A gente está usando a sísmica e tal, então acho que não é um termo que tem que ser usado. Sim. Eu acho que ainda mais separando os elásticos, impedância, velocidade computacional. Sim. Aí você já faz essa correlação com a sísmica e tal. Eu preferia esse termo de petrosísmica, né? Eu pensei também, análise estatística dos perfis de pós. Algo nesse sentido que eu, pelo menos, quando penso em petrofísica, eu penso, declei, porosidade, saturação. O que está errado do mesmo também, jeito. Porque o petrofísica é física de rocha. A tradução e o trabalho literária dele vem de estudo de rocha. Por isso que eu fiquei na dúvida. Será que por causa da interpretação, a partir do dado de rocha, justificou o termo petrofísica? Sim. No trabalho, entendeu? Eu fiquei exatamente... Eu acho que foi muito por conta de que é uma integração de dados de rocha com dados de perfis e com dados sísmicos. Então, eu acho que nesse ponto de vista, até funciona. Mas se você estiver falando só dos perfis, eu acho que vale a pena você botar a interpretação dos perfis. Sim. Da mesma a petrosísmica, né? Petrosísmica. Se você está trazendo para sísmica. Naquele sim. momento que você traz para sísmica... Aí a gente já pode passar para esse termo de petrosímica. Né? Vai dar amarração e tal. Tem mais alguma coisa? Uma coisa que eu acho que pode ser interessante também, quando no texto você for falar que dá para ver um salto de soleira, algo desse tipo que você está indicando, uma coisa muito específica na sísmica, eu não sei se vale a pena talvez botar uma seta em vermelho, principalmente quando tem uns saltos com uns atributos, tipo o TECDA, o envelope. Na pena sísmica, querendo ou não, a gente consegue ver, mas no atributo, às vezes, como muita coisa, dessa busca relativa, tipo assim, vale a pena ou fazer um círculo e botar na legenda, dá pra ver o salto de soleira, assim, parece seta vermelha. Porque para quem lê o texto, para entender exatamente o que você fez, fica mais intuitivo. A gente que sabe, a gente sabe que tem um salto ali. Mas se um colega ou outra pessoa que estiver querendo aprender sobre os atributos, sobre soleiras, etc., vai ficar um pouco mais intuitivo dessa pessoa aprender, né? Porque, querendo ou não, esse trabalho que a gente faz de conclusão de curso fica um material para as próximas gerações, sabe? Eu acho que é importante ter, digamos assim, como fala, procurar sempre deixar muito didático, porque alguém vai ler o seu texto. A gente acha que não, mas as pessoas vão ler o nosso texto. Então, acho que é basicamente isso que eu tenho para falar, assim, tentar dar uma fechada melhor, assim, na integração do poço com a sísmica, sabe? Eu acho que no texto faltou um pouco isso, sabe? Uns 2, 3 parágrafos de você ali tentar esmiuçar nas conclusões mesmo. Nas conclusões também, sabe? A questão da resolução da espessura de túnel também bastante importante para justificar o uso do atributo também. Então, acho que por mim, é isso mesmo. Obrigado, Malu. Obrigado, Malu. Foi bem, né? Primeira banca, né? A Malu é
uma das melhores alunas que eu tive aqui, né? Ela se destaca, então ouça com cuidado que ela está propondo aí, as sugestões dela, porque ela tem trabalhado com isso, né? Já há algum tempo e é como ela falou, sua monografia é seu cartão de visita. Vale mais do que você ter um cartãozinho daquele e levar, você ter sua monografia bem feita, que é o seu registro, né? Vai ficar para sempre lá no portal da UF e tal, e é o que realmente importa. A apresentação vai ficar também, mas é uma coisa volátil, né? Mais volátil do que o texto. Então, Malu, obrigado pelo... E foram dicas que eu também recebi em 2019, né? Então a gente vai sempre passando pra ver. Tudo isso que eu falei foram coisas que a maioria me falaram também. Eu também ouvi da minha boca. É sempre importante repassar. E a gente está tentando aqui fazer esse esquema de trazer os alunos que se formaram para fazer parte das bancas dos novos. Uma coisa que a gente tem feito isso, acho que tem sido legal, né? Porque já dá currículo, dá estudo, né? Tem sido muito bacana. Agora eu queria passar a palavra para o Wagner. Tem mais alguma coisa? Não. Quer comentar alguma coisa? Não, está tudo certo. Então, Wagner, por favor. Wagner é de ofício com mais experiência que tem aqui, é uma pessoa assim, que eu admiro muito, então preste atenção no que ele fala. Wagner, por favor. Obrigado, né, pelo convite, ao Eduardo, aos orientadores, Fernando Freire, Júlio. Eu sei o quanto importante é esse momento, né, na vida do aluno que está terminando, né, concluindo a sua trajetória, né, na graduação, se tornando agora, em breve, um geofísico. Fico bem feliz em ver, né, essa maturidade, né, na apresentação, ver os temas que você apresentou, né, que tem tanto relação, né, com a parte que o Freire tem conduzido, né, nas pesquisas, orientações, como também, né, na minha área, né, essa parte da inversão, da resolução sísmica, né, a parte da interpretação. Então, fico feliz de ver isso. Fico feliz de ver o grupo, né, de EK, né, como que, né, hoje como ele cresceu, como ele é conhecido, trabalhos que tem produzido, né, eu participo indiretamente desse projeto, acompanhando, né, alguns trabalhos, né, durante defesas, né, então tenho um pouquinho de experiência na bacia do Parnaíba graças, né, ao projeto que o Freire coordena, né, então acompanho, né, esses alunos que é orientado por ele, e aí a gente vai conhecendo, né, um pouquinho mais dessa área, tá? Concordo com tudo que a Malu falou, tá, com relação à apresentação, né, falando da resolução primeiro, para depois, né, você falar sobre gerar os mapas e tudo, tá, isso é importante. Com relação ao texto também, tá, que ela comentou algumas coisas. Eu fiz algumas anotações, tá, que eu acho que são relevantes e importantes eu falar aqui, algumas relacionadas ao material que eu recebi, tá, tanto na parte escrita quanto na parte técnica. Tá? Começando pelo resumo, tá? O resumo, metade do resumo você fala das zonas de A e, tá? Se você pegar e olhar, metade do resumo você está falando dessas zonas de A e foram de trabalho de outros membros, né, de outras pessoas, né, dentro do grupo, e que depois não tem nenhuma integração muito grande com o seu trabalho. Tá? Então, acho que no resumo você tem que colocar o que realmente você fez, tá? A metodologia, as conclusões que você chegou, né? Você colocou só uma frase no final falando das conclusões, né? Você chegou em muito mais conclusões, a gente vê, né, ao longo do seu trabalho. Tá? Então, no resumo, você vai ter que reescrevê-lo, enfatizando o que realmente você fez no seu trabalho. Tá? Com relação ao capítulo 4, ele tem apenas 2 páginas, tá? É muito pequeno o capítulo, tá? Então,
sugiro você colocar ele como uma subseção no capítulo 3. Tá? Fórmulas, você inseriu como figuras, tá? Então você tem que inserir usando o modo equation, numerar elas, tá? Descrever depois cada termo. Tá? Agora vamos entrar para a parte da questão da, né, mais técnica agora do seu trabalho. Tá? Sentir falta das escalas nas sessões sísmicas. Tá? Você só botou ali, você não botou na horizontal, então não tem noção ali da dimensão desses corpos. Tá? Sentir falta de mapa de localizações, como você colocou aí. Tá? E a questão de você mostrar a malha que você foi interpretada, tá? As linhas que você interpretou, né, numa escala de cores, antes de você fazer a gridagem. Tá? Como são linhas 2Ds, né, você não tem uma malha regular, então é importante você mostrar primeiro esse mapa com as suas, né, linhas interpretadas, tá? E discutir sobre isso na sua gridagem. Porque, por exemplo, na região sudoeste, você não tem dado. Então, ali, você não tem informação. Né? Essa gridagem, você tem que se considerar, talvez. Sim. Tá? Porque não faz sentido nenhum você estar simplesmente extrapolando uma região e ali você não tem controle nenhum. Quando a gente olha ali as linhas que você tem naquela região sudoeste, você não tem nenhuma linha 2D passando ali. Ali, tá? Essa região aí, ele simplesmente não... Então, talvez você realmente não vai ficar retangular, sim, tá? Mas vai fazer muito mais. Faz uma massa, essa parte aqui, né? Faz uma massa. Tá? Porque é importante também, tá, comentar, né, por exemplo, na região ali sudeste, você tem muito mais, né, linhas do que na região norte, tá? Do que na área do norte. Tá? Então, tudo isso, né, vai impactar nas suas análises com relação às espessuras. Tá? E aí entra uma outra questão de resolução nesse mapa de isótopo. Tá? Porque você fala que a resolução é 80 metros. Então, abaixo de 80 metros, tá? Você não tem como você inferir e falar que aqui tem 20, aqui tem 0, aqui tem 30, tá? É 80 metros, espessura aparente daí para baixo. Tá? Então, aí realmente não tem como você analisar um mapa de isótopo em regiões com menor do que 80 metros. Tá? Por causa do seu limite de resolução sísmica. Pode até botar que é menor do que 80. Oi? Pode até dizer que a espessura é menor do que 80. Igual ou menor a 80. Igual ou menor a 80. Igual ou menor a 80. E tudo que for corta, né? Que não estiver dentro da resolução. Ou você atribui como 80. Igual ou menor a Tá? 80. E aí, depois, quando você faz a inversão, provavelmente você ganha resolução. Sim. Tá? Aí, como é uma inversão colorida, tá? Então vamos chutar aí, cair para metade, 40 metros. Eu lógico que precisaria fazer um estudo mais quantitativo e tal, tá? Mas você ganha um pouco de resolução, 50, tá? Tem muito como inferir também, trabalhando com impedância relativa. A impedância relativa também é um problema com relação a determinar a espessura de túnel com impedância relativa. O correto de fazer é com absoluto. Tá? Com relação aos atributos, tá? Quando você usa o atributo TecVA e ou envelope, a sua resolução diminui. Porque ele, no caso, né, é uma média móvel, alguma coisa, então a sua resolução vai diminuir. Tá? Então, tomar cuidado com a interpretação desses horizontes com esses atributos. Sim. Com relação à impedância relativa e o resultado da inversão colorida, tá? Você tem que escolher um dos dois. Tá? Porque é a mesma coisa. Os dois são rotação de fase, tá? Relativa, e a inversão colorida faz uma rotação de fase.
A vantagem da colorida é que ela adiciona um pouco mais de conteúdo de frequência que ela tira do post essa informação. Sim. Tá? Então, para mim, não faz sentido você usar dois atributos que são iguais, só que um tem uma resolução maior. Uhum. Tá? E a questão da escala, que um está variando de menos 12.000 a mais 12.000, o outro de menos 4 a 4.000, basta multiplicar, usar um fator ali, multiplicar, você consegue colocar os dois na mesma escala. Sim. Tá? Tem até um exercício interessante que você, assim, não é isso, mas você, né, como geofísico, comparar as duas coisas na mesma escala. Para falar, ó, realmente, quando eu uso aqui a versão colorida, eu ganho um pouquinho de resolução. Tá? Eu consigo ver melhor, né, o topo, base e tal. Tá? Lembrando que é uma coisa relativa. Tá? Então, isso aí também você só pode inferir qualitativamente. Sim. Tá? Tipo, ó, aqui eu estou vendo uma diminuição, né, ou aumento dessa relativa, tá? Mas é qualitativamente. Tá? Eu senti um pouco também o que a Manu falou, da amarração final do seu trabalho e tal. Eu não sei se você caracterizou, por exemplo, você falou de zona 1, 2 e 3. Sim. Você associou elas com as zonas de A? Isso, exatamente. Eu só não devo ter explicado muito bem, mas Tá. como a gente está fazendo esse upscaling, geoquimicamente falando, as zonas de A a E seriam muito pequenas, né, pouco espessas, para integrar elas com a sísmica. Tá. Então eu separei a zona 1, integrando as duas zonas A e B, né, que são as zonas de entrada, a zona da barriga como zona 2, e as zonas de basais ali, né, que seriam a D e a E, se eu não me engano, seriam a zona 3. Ficou mais ou menos assim. Esse ele explicou no texto. Expliquei? Eu faço ser batido. Eu também ia comentar isso, eu também não peguei isso. Então, será que foi no Eu texto? também não peguei. Não sei. Eu acho que eu cheguei a comentar, mas talvez tenha sido brevemente. Deixar um pouco mais explicado. Talvez montar uma tabela, alguma Sim. coisa assim. Uma tabela meio que ilustrativa mostrando as zonas. Tá? Porque isso traz um pouco dessa amarração que a gente achou que faltou do upscaling. Tipo, 5 ia ficar ruim de energia. Só que aí 3 eu vou conseguir ver bem. Sim. Talvez começar isso no resumo, porque a gente fala, você gasta metade dele falando dessas zonas de A e Que não aparece que não é o trabalho dele, entendeu? Então dá um enfoque maior nessas transições das zonas de A a E para as zonas 1, 2 e 3, né? Botando a figura da sísmica com o poço, com essas zonas mostrando, também ajuda a fechar melhor a ideia. Beleza. Tá, agora só uma curiosidade, tá? Teve no momento do texto que você fala que a bacia do Parnaíba é a segunda maior produtora de gás em terra. É isso? Porque eu peguei até a tabela 6 que você coloca, tá? E aí eu vejo aqui Recôncavo com maior produção de gás, Potiguar, eu acho também. Tá? E eu vejo Parnaíba lá, não é essa tabela. Eu acho que essa daqui não tem na. Deixa eu ver. Tabela aqui. E aí você vê aqui, ó. Eu Você vê isso aqui de gás, e aí ela aparece aqui. E eu acho que tem algumas onshore aqui nesse meio. Eu não sei, eu acho que talvez eu possa ter pego uma tabela antiga. Sim, eu botei isso no seu texto, que assim, tabela no capítulo antiga. de introdução você dá uma informação e falando sobre a bacia do Parnaíba da outra. Eu falei, cara, pega um mapa atualizado da INPE. Inclusive eu li. Mas quando eu fiquei assim, você falou, então eu falei. Eu li recentemente, né, do relatório da ANP de 2021, que realmente a do Parnaíba atingiu esse segundo lugar após essa expansão da nova fronteira, da Zona 4, a Eneva está produzindo bastante gás na Acho que é região. desatualizado. A tabela pode estar atualizada, eu posso procurar atualizar Uma ela. das fontes Tá. Uma coisa que eu vi só no texto, eu nem trouxe aqui. Não, é por curiosidade minha, porque. Mas atualmente, realmente, né? E aí eu fiz. atualmente realmente ele é a segunda maior meio dos dados da ANP mais recente. O último relatório de 2021, mas já mostram isso. Legal. Então era isso que eu tinha aí para poder contribuir, tá, com o seu trabalho. Espero que você faça realmente, né, essas modificações que a gente está sugerindo, porque para melhorar e tal,
ter o cartão de visita, sabe? Que a gente sabe que às vezes alguns alunos acabam depois indo embora e tal, porque aqui hoje, né, com a ata, né, já praticamente habilita, finaliza essa parte da CC, mas a gente quer que realmente, né, fique o material aí para o grupo, tá? E que você possa fazer essas correções aí, essas sugestões levantadas pela Malu e por mim, ok? Com Se certeza. desejar aí, como eu falei, sucesso aí na sua carreira como geofísico. Obrigado, Wagner. Só finalizando, complementando, gostei muito que você usou tanto o software, o Petrel, quanto também scripts em Python. Sim. Tá? Inclusive, muitos scripts produzidos pelo GK, eu dei uma adaptada. Saiu Inclusive, foi o pouquinho da Vitor que me caixa. ajudou. Sim. Legal, acho que isso A é gente deu essa importante. adaptada. Eu estava tentando gerar eles pelo Excel, o Júlio estava até me ajudando, mas estava dando alguns erros estranhos. Aí eu falei, foi até em uma das suas aulas, a gente viu aqueles scripts de histogramas, inclusive de resolução sísmica também, pela espessura de Tânia. Foi de uma aula sua, né, de caracterização de reservatórios, da optativa. E eu fui me adaptando a eles, tentando gerar os resultados através deles e ficou bem melhor. Os histogramas ficaram muito legais, tudo com uma base de dados em Python. Fico bem feliz. Acho que essa é um dos motivos ainda que move a gente, né? Eu sou ele aqui, como professor, como orientador, né? Lutar e correr atrás, né, de condições para que vocês possam ter um ensino realmente de qualidade e de excelência. A gente sabe como isso faz diferença na carreira aí, né, de quem participa, quem se envolve dentro, né, desses projetos. A gente vê como que, né, o aluno, né, o profissional está muito mais qualificado do que, né, as pessoas que às vezes não têm oportunidades, né, de participar de projetos, né, como esse que você participou. Então, que você leve isso, tá, para a sua carreira e sinta, né, orgulho de onde você, né, estudou e onde você concluiu aí, né, a sua graduação. A gente sabe esse momento tão difícil que a gente está passando, né, em relação a tantos ataques aí à educação, e a gente conseguir ainda prover, né, né, continuar mantendo esse altíssimo nível na formação de vocês. Obrigado, Wagner, novamente. Obrigado, Wagner. Ele vai fazer todas essas... Com certeza. O Eduardo é muito bonzinho, assim, né? Ele é bem solícito. Uma coisa que eu admiro nele é que, apesar desses 440 volts que ele tem, a família apesar desses 440 volts, ele ele ouve, ele é humilde, e isso é muito bacana. Não tem coisa pior para um orientador do que um aluno boçal. Eu sei, né? Cara, ninguém sabe. A gente tem que aprender com a vida, né? Então, o Eduardo tem esse elogio para fazer ele, que ele realmente é um cara, ele ouve, ele para, e por outro lado, ele vai fazendo. Aí ontem ele passa com as 11 horas da noite. 11 não, 1 hora. 1 hora da noite. Claro que eu li, né? É uma figura, esse Eduardo. Então, o Wagner é um parceiro meu aqui, já de estar juntos aí. Eu sou geólogo, ele é geofísico, então a gente sempre se complementa, né? Então, muitas coisas que o Wagner falou, ouça com atenção e a Malu também, né? E obrigado, Wagner e Malu, pela participação. Obrigado. Eu agora passo a palavra para o Júlio, né, que é orientador e foi muito importante, uma peça fundamental no processo, porque como ele está estagiando na INP, na época ele estava estagiando na INP, então os horários, né, nem sempre batiam entre mim e ele, mas você lá com ele, então essa coisa de você estando com ele lá e eu com ele aqui, então funcionou bem bacana. Não, fico muito feliz que tenha dado certo. E do ponto de vista de comentário também gostaria de elogiar, né, essa proatividade, que é algo de admiração. Não, pode, é só falar um pouco mais alto para ficar gravado aqui. Então, sua proatividade com certeza é algo de admiração, assim,
realmente todo mundo fica encantado com isso. E só esse mês, acho que nas nossas conversas, já falou de 3 projetos, então é algo que é realmente de se admirar. Então, Viena é uma galinha. E, além disso, né, também é muito bonito ver tipo, o desenrolar do projeto. Né? A gente viu que no background, né, tinha algumas incertezas e também inseguranças, né? Então, esses momentos foi o momento que você realmente viu essa tarefa de você parar, respirar, voltar para os livros e endereçar isso, né? Então, quando a gente vê a apresentação, a gente vê que tem essa pergunta inicial, né? Que é há uma diferenciação litogeoquímica, né? Nesse intervalo das choleiras, né? E aí você não somente conseguiu mostrar que tem essa diferenciação do ponto de vista dos perfis, né? Mostrou isso claramente, como também você mostrou que isso pode ser com outra escala, né? Então, eu acho que toda aquela insegurança que a gente presenciou no início, né, foi totalmente endereçada, né? Já agora partindo talvez para a parte de conclusões, né, um olhar até mais exploratório, é que quando você mostrou essas amarrações, você viu, dá para ver que o primeiro, a saída da soleira é um pico preto e a segunda é um pico branco. Então, do ponto de vista de exploração, a gente sabe que os reservatórios estão abaixo da soleira, então a base da soleira é extremamente estratégica para uma pele de reservatórios. Saber se tem uma relação, né? Vai que essa feição barriguda, ou interferência, né, ou construtiva, ou destrutiva, está afetando ali a saída da soleira. Então, acho que até do ponto de vista de aplicação prática para isso na indústria, acho que tem também. Então, acho que é um estudo muito interessante que você endereçou muito bem essas questões. Então, só agradeço por você ter me feito fazer parte desse trabalho, né? E é isso, parabéns. Obrigado. Eu que agradeço, Júlio. Você me ajudou pra caramba. Me ensinou a interpretar praticamente lá no MV. Boa parte desse projeto também tá com você. Obrigado mesmo. Obrigado, Júlio. Obrigado pela parceria, né? Esse tempo aí. A gente falou pouco até, né? Mas as coisas foram funcionando, então tá tudo. Mas tá com bastante legal. Isso, tá bem bacana aí essa parceria. Eu acho que quando a coisa tá andando muito bem, não tem muito o que falar, né? Quando tá ruim é que a gente. Porra, cara. Então, eu queria agradecer a você, né, por essa fundamental ajuda, né? Foi bem bacana. Queria fazer alguns comentários, né, que acho que são pertinentes. Uma que eu fico muito orgulhoso de uma ideia ter dado certo. E essa ideia de... Talvez o próprio Eduardo não tenha entendido o valor do trabalho dele, né? Porque a gente se parar para pensar, a Bruna que está ali sentada, o Felipe que está aí, aliás, ele saiu, teve que ir numa reunião, não estava aí presente, há tempos atrás começaram a mexer com química, né? Então, pegava a rocha, fazia química, jogava para o perfil. E agora a gente está jogando do perfil para a sísmica. Então, tem o Eduardo fazendo no 2D, tem uma Jennifer que estava aqui também presente, eu acho que ela saiu, também fazendo no 3D. Então, isso foi uma ideia assim, que eu tive há uns 5 anos atrás, quando a gente começou o projeto, não sei, não lembro mais, durante essa época, uns 5 ou 6 anos, né? 5 anos, né? Não tem mais. Isso é quando começou o projeto, mas tinha... Você estava também. Então, porra, na época eu falava, gente, a gente vai fazer história, que a gente está trazendo da química para a sísmica, é um salto assim, microscópio para uma escala regional. E eu tenho certeza que muitos de vocês não estavam entendendo muito bem a minha loucura, né? E, pô, vamos fazer e tal. E hoje a gente vê que funciona. Então, o trabalho que a Bruna e o Felipe fizeram lá nos perfis e na química, mostrando, e na rocha também, né? Mostrando que eram olivinas, que eram piroxênios, até ortopiroxênios e tal. Então,
essa coisa da densidade. Agora vamos ver como é que enxerga isso no perfil. Aí foi ver no perfil, era onde a densidade era maior, onde tinha a feição barriguda, onde predomina um nível menos denso. Então, tudo isso aí a gente viu em química, em rocha, em mineralogia e vimos em perfil. E agora o Eduardo está mostrando que é possível ver. A gente, inclusive, apresentou isso num certo evento aí e a turma torceu o nariz. Né? Na reunião, isso não é possível, isso não é possível. Não teria resolução física para fazer. É claro que a gente tem que avançar mais, como o Wagner falou e a Malu, a questão da inversão, melhorar. Cara. Você botou 80 metros e pode chegar até a 40, né? Depender do que seja feito. Né? E as pessoas torceram o nariz e você hoje mostra que não, que a gente conseguiu fazer um trabalho que tem da molécula a um dado regional sísmico. Então, isso assim foi uma coisa que eu acho que as pessoas que trabalharam no projeto, hoje enxergam essa proposta como sendo uma coisa concreta, né? Então, eu, particularmente, me sinto muito realizado com o trabalho que você fez, não só o seu, mas dos outros que participaram. Então, eu queria elogiar aqui a ousadia do tema. Então, quando eu propus isso para o Eduardo, ele caiu, como já tem uma nova conversa aí do sequestro de carbono e hidrogênio, né? Hidrogênio natural, que a gente já está começando. Eu só posso repartir isso com outro doido, né? Não dá para dizer de maluco para maluco, né? E tem dado certo, né? Então eu fico muito feliz. Então ele aceitou a ousadia do tema, a proatividade, eu já falei, a independência. Eu acho que se deixar ele sozinho, ele faria uma boa parte do estudo, né? Eu acho que a gente mais ajudou, né? A gente mais foi... Aliás, até a gente foi mais segurando a onda dele, né? Cortando, calma, para aí, não, segura e tal. Porque se deixar, ele faz. Então, um outro diferencial, como o Wagner falou, né? Dos nossos projetos com empresas, a gente vê que os nossos alunos que trabalham nos projetos com empresas, eles têm um nível diferente, né? Eles são diferenciados porque, claro, tem uma bolsa, né? Tem um recurso, tem equipamentos. Então, ontem a gente acabou de montar uma sala maravilhosa aí de computadores, temos sala de laboratório de rocha. Pô, a gente está se equipando bem, apesar das balbúrdias, né, geradas aí pela UF, né? Segundo denúncias, a UF era muito cheia de balbúrdia, plantava maconha e tudo mais. E, apesar disso tudo, a gente está fazendo um trabalho muito bom, né, de excelência mesmo. Ontem mesmo eu e o Wagner apresentamos um trabalho na Petrobras e, pô, os caras, tá muito bom e não sei o quê. E isso é para a gente, para mim, para ele, né, que a gente veste a camisa mesmo da universidade, a gente está duro, a gente se vira aqui, carrega computador, carrega coisa, sobe no telhado, faz o diabo a quatro aqui, para a gente é bom ver o resultado. Né? E outro diferencial que eu vejo são os estagiários da NP. Então, a NP realmente aí a Elaine está aqui presente, queria deixar isso aí registrado, porque é um diferencial grande também. Quando o pessoal vai para lá e volta, a gente sente um nível diferente. Então, a Luane está fazendo isso agora, a Dana fez, então a gente vê a diferença. A única coisa que é meio complicada são os horários, né? Porque, tem as exigências lá de ser 6 horas, e aqui tem as aulas, enfim, isso é uma coisa que mais é inerente ao processo. Né? Então, agradecer realmente aí a NP por ter ajudado aí a formar o Eduardo, a Petrobras, né? O próximo projeto, né? Projeto que deu origem a vários estudos, a Ineva, né? Deixar registrado também, que nos doou as amostras de calho. Então, um pouquinho de rocha fez a diferença, né? A gente consegue hoje extrair os próprios dados, né? A gente vai ter de tarde aqui a defesa do carro, vai ser de novo com esse mesmo material. Então a gente fez realmente, literalmente a gente tirou óleo de pedra, né? Gás de pedra. A gente está tirando gás de pedra. Isso é bem bacana. Muito orgulhoso de estar participando disso, né? E vendo vocês aí saindo com excelência. Isto posto,
Eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário. Pai, mãe, avó. Ele é um menino muito bom, né? Essas coisas, tudo. Muito educado, muito calminho. Diferenciado. Foi sempre assim desde criança. Calmo, assim, calmo, né? Calmo? Bem calmo. Bem calmo. Tranquilo. Fala baixo. Não gesticula muito, né? O laser não fica assim. Vocês podem vir aqui? Não sei se ele é surdo. Alguma coisa teve, né? Mas é um bom vocês estão de parabéns, né? A família, a gente é bom, a gente sempre faz questão de salientar isso. Porque para vocês é um orgulho, né, ter o filho agora. E não é uma profissão qualquer, não desrespeitando nenhuma profissão, mas pô, geofísico é um negócio assim, né? É uma profissão diferenciada, né? É difícil de formar. É difícil de formar. E no caso dele, do pessoal aí, modéstia à parte, do pessoal que trabalha aqui com o nosso grupo, eles têm um diferencial porque eles mexem com rocha, né? Então, não é o geofísico de conta, de ficar contando, fazendo coisa. Ele sabe de onde está vindo o dado, sabe qual a importância de fazer direito. Então, isso aí, a turma que está saindo com a gente aí agora, do GK, tem visto muito isso. Então, só deixar esses registros e não ter perguntas. Bruna. Combinaram de não fazer isso. Você não conhece. Nem aquela pergunta combinada não vai sair. O pessoal aí que está no meeting, aí na reunião, quer fazer alguma pergunta, Ana Carla. Já teve um pico de 19 pessoas, agora está com 5. Então, muito obrigado a todos aí. A gente agora vai se reunir, a banca. Então, a gente gostaria de pedir ao pessoal que está aqui na sala para aguardar lá fora, vai ficar só o pessoal da banca, e ao pessoal que está na internet. A gente não sabe como pausar aqui, a gente não sabe se é possível, mas a gente vai encerrar então a transmissão. Tá bom, gente? Obrigado aí pela participação de vocês aí também. Então, um abraço a todos. Depois a gente vai subir essa gravação lá para o YouTube. Um abraço a todos. Eu não sei quem é.